Dali, meus mano, tô aqui com o Beli Remur, mano. Ele mesmo, pra alguns aí o rei do autotune, mano. Pra outros aí o rei da poesia mais crua, mano. O cara quebra no drumless, quebra no boom bap, mano. Não importa se tem melodia, se não tem melodia, se é uma parada mais reta. O mano tá simplesmente numa ascensão absurda. Esse ano lançou 3 álbuns, 3 projetos, né, mano? Foi 2 álbuns, uma mixtape. Cara, satisfação máxima te receber aqui, Beli Remur. Vamos trocar esse papo aí, mano. Queria saber um pouco aí de ti, Beli, em relação ao rap, mano. Como que ele entrou aí na tua história, né, mano? Acho que todo mundo tem um ponto de partida ali, né? No meu caso, eu escutava muito carro de som na rua passando, escutando Racionais, tá ligado? Meu pai escutava também Racionais, aí Dinaldinho, né, mano? Então era uma parada que tava sempre presente em casa. Queria saber um pouco de ti, assim, como que, cara, foi esse primeiro contato com o rap? Cara, muito obrigado por essa introdução, primeiramente. Cara, primeiramente, um prazer estar com você aqui. O Rap no Prato, acho que é a minha página sobre cultura e rap favorita do Instagram, então o privilégio é meu de dividir esse lugar com você. O primeiro contato que eu tive, que eu tenho memória, porque eu sinto que o rap teve presente na minha vida desde sempre, mas o primeiro contato que eu tenho em memória, quando eu morava com a minha mãe, eu morava num lugar chamado Zanelato, que é um morrinho que tem lá é um morro, uma quebradinha que tem em São José, Santa Catarina. E, cara, quando o pessoal se reunia lá, eles sempre colocavam ou Racionais, ou, sei lá, os funks antigos, assim, vários tipos de mixtapes. E foi ali que eu comecei a achar isso interessante, pelo fato, sempre me chamou muita atenção os beats, tá ligado? Desde quando eu era muito criança, eu sempre gostava, eu pedia pra minha mãe tocar as músicas, que tentava cantarolar os beatzinhos, as coisas, mas eu nunca soube. Ali foi basicamente o meu primeiro contato com isso. E, Beli, às vezes a galera acha que, tipo assim, pô, até através da tua música, né, mano, a galera pode achar que tu é o cara, um letrista nato, que tu entrou no rap através, como um MC mesmo, né, mano? Não foi bem assim, né? Tu acho que tu começou produzindo, né? Cara, eu sempre tive um certo medo de pôr minhas vozes em cima das músicas. Eu sempre fui muito oprimido, assim, de ter medo mesmo. Acho que pessoas que vêm do lugar que eu venho, assim, sempre têm muito medo de mostrar essa face, talvez um pouco mais poética, um pouco mais de ter uma voz. Então, eu sempre tentei me introduzir nesses meios e a via que eu encontrei era fazendo beat, que era um negócio que me chamava muita atenção. Mas eu lembro certinho, cara, o momento que eu pensei, eu quero fazer isso aqui. Foi um dia que eu estava na casa de um amigo meu, Luiz, e ele colocou um DVD de clipe de rap e tocou uma música chamada Let Me Hold You, do Bow Wow. E eu achei o beat, eu acho até hoje um beat muito foda. E eu fiquei apavorado, eu fiquei, caralho, isso aqui, que é isso, irmão? Isso aqui é o auge do universo, isso aqui é tudo que eu preciso ser. E ali começou eu fazendo os beats e, por acaso, o Luiz me mandou uma mensagem esses dias me mostrando o primeiro beat que eu fiz. E, caralho, era nojento. Nojento no sentido de que tava muito ruim, totalmente diferente do que tu... Caralho. E, Beni, em relação à escrita, assim, claro, tu teve esse processo aí de estar escrevendo, né, e não se sentia seguro. Querendo ou não, a parte do processo criativo de escrita, eu acho que é difícil, né, mano? Às vezes acho que é um parto, né? Todo som, às vezes, pra quem faz a arte de uma parada real como tu faz, visceral, né, mano? Com base em experiência, com base em vivência, relato de amigos, né? Aquela sensibilidade artística, né, mano? Acho que nunca é um processo muito fácil. Acho que é um pouco natural, eu acho até, se tu tem um pouco de receio de expor, né, mano? Porque, cara, tu escreve uma parada que às vezes fala muito sobre ti, né, mano? Sobre a tua visão de mundo e de repente tu compartilhar aquilo dentro de um beat e virar uma música, chegar em várias pessoas e daqui a pouco, tipo, sabe? Como que essas pessoas vão escutar isso, né, mano? Esse processo, assim, de tu trazer pra letra, como é que, pra dentro de um beat, assim, como é que começou, mano? Foi um momento de coragem mesmo, de mostrar pra algum amigo? Como é que foi, assim? O meu processo, assim, pelo menos que eu via a arte, eu sempre pensei em fazer a parada mais verdadeira possível. No começo, quando eu era adolescente, eu acho que não conseguia ser tão verdadeiro. Ninguém consegue ser tão verdadeiro na adolescência. Até incluindo o Macra nisso, a gente sempre teve essa ideia de que o rap não era só a nossa forma de ganhar dinheiro, porque antes a gente nem sabia que era possível ganhar dinheiro. Era, de fato, a nossa forma de se expressar, de conseguir colocar um pensamento, de falar para outra pessoa que talvez tenha a mesma angústia, o mesmo sentimento. Então a gente sempre pensou em falar sobre as coisas que realmente afetavam a nossa vida e que estavam dentro da nossa cabeça. Então, desde o começo que eu comecei a fazer, eu sempre pensei que eu não deveria nunca mudar meu sotaque, por exemplo, que é muito comum, muita gente muda o sotaque para parecer mais comercial. Eu sempre pensei que eu deveria falar das coisas que estão em mim ou nas coisas que estão em mim que eu vejo nas outras pessoas.
pessoas, tá ligado? Mas é um reflexo meu nelas. Então, cara, é um momento onde eu vejo que doía muito, porque eu ficava na expectativa de talvez ter uma outra pessoa para se identificar com isso. Só que hoje eu percebo que eu falava não para essas pessoas apenas, eu falava para mim. E hoje, como eu percebo que eu falo para mim, de mim, sobre o mundo, sobre as outras coisas, eu sinto mais um alívio, como se fosse um diário, mas no começo ali, porra, era de fato isso, eu tive que ter, eu não vou dizer coragem, porque, porra, coragem eu acho que é outra parada, pessoas têm coragem para sair todo dia e, sei lá, ter que trabalhar um trabalho de merda, tá ligado? E, sem querer imitar aqui agora, mas eu acho que foi uma parada que, desde a primeira vez que eu fiz, eu senti que era isso que eu queria fazer, que era mostrar para os outros que existe algo além do raso nas letras. E isso é um pouco também sobre liberdade, eu acho, né? Acho que tu tem um posicionamento teu posicionamento acho que é isso que tu passou mesmo, né, mano? Tu escreve coisas sobre ti, o que tu sente, o que tu observa, e não com aquela necessidade, ou aquela pressão de agradar alguém, ou falar aquilo que a galera não precisa, mas que a galera quer escutar, né, mano? Então, eu acho que a conexão que o público tem com as tuas obras, com as tuas músicas, mano, é muito natural, né? E parte muito disso, da tua relação com a tua música mesmo, que é de uma forma livre. Tu rima sobre temas que tu quer, tu questiona sobre coisas que tu quer, que falam muito sobre ti, né, mano? E eu acho que isso traz uma liberdade absurda pra tua arte. E ao mesmo tempo, mano, não sei se tu percebe isso, que eu noto que tu tá sempre meio que um passo à frente da cena, do que os outros caras estão fazendo, né? Uma porque tu não tem muito essa pressão aí, né, mano, de estar agradando, mas tem essa ousadia de se arriscar, tá ligado? Projeto atrás de projeto, seja dentro do Drumless, que tu trouxe aí, porra, lá em Ondas, no Ondas 1, né, mano, que Ondas 1 é de 2015? 2019, acho que é a faixa Gengivas, não, Futon, eu acho. Enfim. O Drumless tem O Mundo Não Cabe na Minha Bolsa também. Exato, mano, então, tipo, porra, nessa época eu não fazia ideia do que era Drumless, inclusive eu sou muito ouvinte desse álbum, é um dos meus álbuns preferidos da vida, né, mano, nem sabia o que era Drumless, tá ligado? Eu fui descobrir, mergulhar um pouco mais do Drumless com, sei lá, com West Side Gun, tá ligado? E aí eu até já troquei essa ideia contigo também. Troquei essa ideia com o FL que me passou essa visão de que, mas como assim, mano? Já tem Drumless lá no Ondas 2, tá ligado? E às vezes a galera não percebe também. Essas conversas que a gente tem aqui, por exemplo, a gente tem conversas, né, de forma mais entre a gente ali mesmo, mas a gente tem que trazer às vezes pro público, mano, pra galera entender, tá ligado? E pegar essa visão também. Porque às vezes passa batido, né, mano? Se não assim, tu se posicionar e falar sobre isso, ou, pô, eu vim aqui trocar essa ideia contigo e levar pra galera, às vezes passa batido umas paradas interessantes como essa, né, mano? Naquela época lá, como que vocês chegaram até o Drumless, por exemplo? Foi através de produção, acho que o Rock Marciano é um dos pioneiros aí, mas queria saber como é que tu chegou até o Drumless aí e trouxeram lá pro álbum. Foi de forma consciente mesmo? Foi de forma consciente. A gente já... Eu não lembro direito se a gente já conhecia o trabalho do West Side Gun ou não, mas eu acho que tinha trabalhos do Intancável, Kanye West também, que eram Drumless, só que assim, nessa época que a gente fez, não tinha esse termo, né, Drumless, pelo menos não para nós. A gente só chegou numa ideia, tipo, vamos fazer um som sem bateria? Consegue rimar num som que a marcação não é o beat marcadão, o kick e a caixa? Pô, consigo. Pô, vamos fazer então. Pô, mas e que tal tu não... Porque no Ondas 1 ali tem, acho que os 4 sons que são Drumless, 4, 5. Então, eu pensei, pô, nesse aqui eu vou cantar com autotune, nesse aqui eu só vou rimar, esse aqui eu vou fazer isso. Foi mais uma questão, tipo, vamos se desafiar a criar um bagulho que ninguém tá fazendo. Eu conversando com o Maca conversando comigo. Sim, vamos fazer. E acabou que, tipo, era um negócio que, anos depois, ele criou uma força muito, muito grande, tal qual o autotune também, que eu e o Frágil a gente usava muito antes de geral. Acho que até o Kodak ali, as coisas são bizarras, porque tem trampo meio dele ali do Kodak que parece muito com os trampos que saem hoje em dia, que são esses rap mais eletrônico, com sintetizador, com bastante autotune estralando, assim. Total, a cena disso aí. É bizarro, mano. Cara, o Kodak Ninja Urso Mandarim ali, cara, a primeira vez que eu escutei foi ali próximo de 2017, mano, e, pô, pra aquela época já tinha a primeira vez que eu escutei, né, já tinha ali um cenário do trap, vamos dizer assim, mas mesmo assim soava autêntico dentro daquele tempo ali, tá ligado? A questão de produção, assim, tu me corrige aí, né, mano, mas eu percebia muito uma referência de Kanye West, tá ligado? Uma ousadia, assim, 808, muita grave, e o Airway, assim, mano, acho absurdo. O próprio autotune, eu
acho que tanto o Frage, trouxeram de uma forma muito, muito quente, mano. Só que ao mesmo tempo a questão de temática, tá ligado? Sim. Enquanto, tipo, a galera tava rimando sobre, sei lá, Lean, Ice, que era o vocabulário da época, né, mano? Vocês estavam falando sobre introspecção, sobre experiência de vocês, tá ligado? E é basicamente o que tem uma galera que tá fazendo hoje também, tá ligado? De uma forma que, tipo, trazendo um pouco mais dessa autenticidade, né, mano? Eu acho que foi um ponto bem importante na tua carreira, né? Foi uma escola, eu acho, né? Total, tipo, eu acho que a nossa referência maior ali, digamos, talvez fosse até o Yang Lean, tá ligado? Pode crer. Não tanto que no Oeste, assim, mas o Yang Lean, ele, apesar do Yang Lean, em diversas músicas, usar o autotune no tom errado, o que me deixa maluco, a gente gostava muito dessa parada, porra, eletrônico, bastante autotune, tipo, o que a gente pensava muitas vezes quando a gente fazia o som era de fato querer incomodar, no sentido de, o rap tem isso aqui, vamos tentar encaixar essa outra parada aqui que não tem nada a ver, vamos fazer uma guitarria, vamos fazer uma quebraceira, vamos fazer um som, ou um som bem calmo, ou um som sem nada. Na época ali com o Frage também tem um ou outro, só que cantadão, né? Então não sei se quadraria tanto em drummers, mas a gente sempre buscou trazer um contraponto ao que estavam tentando impor na época. E acho que esse contraponto acabou, sei lá, mais prejudicando a gente que ajudando. Eu ia te perguntar isso, porque às vezes, será que às vezes não soa tipo assim, tu só tá fazendo contraponto só pra contrariar, tá ligado? Será que era isso mesmo que era pra ser, ou tu tá só querendo contrariar, tá ligado? Tem isso às vezes. Um dia também, de quando o cara é mais novo também, eu acho que move a gente, tá ligado? Dá uma energia forte, assim, né, mano? Eu acho que era isso, sim. Eu acho que era trazer essa rebeldia mesmo pra parada, tá ligado? Mostrar que existia algo além do que... Tipo assim, tem aquele clichê, aquela máxima, né, que falam, tipo, a arte não se cria, se copia, não sei o que, tarará. E eu acho que a gente buscava muito não copiar. Então, isso acabava afastando a gente de alguma coisa que soasse como algo confortável. Então, era de fato... Por isso que tem gente que desde aquela época escuta os mesmos sons, porque só tem aquilo ali. Aquilo ali é um som, uma escrita e uma parada que só existe naquele local ali. E se eu e Frage, eu e o Maca, qualquer um tentasse fazer o que a gente fez naquela época, ia soar muito falso, até por essa rebeldia mesmo e por essa ânsia de querer criar alguma coisa e talvez sem toda essa pretensão, mas talvez até empurrar um pouco o rap para algum lugar diferente, onde talvez só os estranhos estejam. Visão, mano. Mas ao mesmo tempo vocês também criaram algumas tracks ali, algumas faixas bem próxima do padrão, vamos dizer assim, um pouco mais confortável de escutar. Por exemplo, eu quero dizer é na faixa Aerosol, né? Tem o refrão lá, destravo aerosol. Porra, aquilo é absurdo, mano, absurdo. Até hoje tu vai escutar, soa muito autêntico e tem uma vibe de trap bem, né? Se tu acha essa faixa confortável, tu é um maluco. Não, cara, eu acho, tipo... Eu não acho tão estranho assim em comparação a outras coisas que vocês já fizeram. Eu acho que dentro do que vocês já fizeram, eu acho, tipo, sabe? Mas, ok. Outra que eu acho absurdo, assim, que eu acho que tem um pouco desse padrão mais... ok, seria a Não Me Prenda a Nada. Total. Porque não sei o que tu acha também sobre Inevitável, por mais que ela seja uma faixa muito fora da curva, mas eu acho que ela é uma faixa ali que, cara, inevitável, inevitável é um evento, né, mano? Eu acho que assim, porra, é muito difícil de falar de Inevitável. Eu acho que ela foi um marco muito grande pra vocês, né, mano? Tanto pra ti quanto pro McAllister, né? FL também participou disso. Eu acho que foi o que trouxe vocês pra mostrou, meio que vocês conseguiram cravar uma bandeira legal ali, né, mano? Como é que tu viu esse momento aí de Inevitável? Vocês conseguiram perceber algo que vocês não percebiam antes com a explosão de Inevitável, por exemplo? Inevitável, primeiro que é um beat que ele é todo tocado, não tem sample, então isso já é muito diferente do que eu costumava fazer. E aí, a melodia, né, falando da parte técnica, assim, a melodia de Inevitável, não suporto mais chorar, era o meu verso no som. Aí eu mandei pro Maca a melodia e falei, pô, então escreve outra parada. Ele pegou a melodia e criou a letra dessa parte, tá ligado? Aí eu lembro que eu escrevi na letra, mandei pra ele, né, daquela outra parte do ansioso, ele não gostou. Aí eu reescrevi pra essa que ficou na música, e ele gostou. Só que eu não gostava tanto, mas, tipo, vamos levando, e ao mesmo tempo que a gente fez Inevitável, a gente estava fazendo pressões momentâneas e fantasias também. Então a gente foi, tipo assim, deixa essa daqui, vamos para outra, vamos fazendo devagarzinho. Acabou que a gente criou o clipe ali da parada, a gente não esperava nada desse som, mano. Não esperava nada mesmo do som, porque tipo, a gente achou bonito, mas é um som estranho, é o Maca cantando por bastante tempo, depois entra eu, depois ele faz um verso de novo, a música tem um refrão, mas meio que não tem também, porque é uma repetição, é um beat de trap, é muito...
pra mim, assim, é o som mais estranho que tem. Eu nem sei como fez aquele beat ali. E aí, cara, eu sei que esse som tinha dado certo num dia onde eu tinha, sei lá, eu tinha 400 ouvintes mensais no Spotify, e a gente foi fazer uma apresentação numa casa de show que tem lá em São José, no Cobrasol. Aí era uma apresentação do Maca, ele ia tocar o álbum dele novo, eu acho, não lembro que álbum que era, mas era um que ele tá fazendo na época também. E aí ele chegou assim de última hora, vamos cantar Pessoas Momentâneas Inevitável? Aí eu, irmão, sem ensaio? Ele, foda-se, show punk, não dá nada, vamos fazer uma roda punk, vamos quebrar tudo, vamos compensar na energia, foda-se, vamos fazer. E eu lembro que quando a gente foi cantar Pessoas Momentâneas, ela tinha saído alguma semana, alguns dias assim, e o show do Maca cabia no determinado número de pessoas, e a casa colocou muito mais gente, eles venderam o ingresso a mais, que nem podia, era até perigoso, tá ligado? A gente descobriu depois. E, cara, as pessoas cantaram tão alto a música, eles tinham decorado a música tão rápido, tipo, em uma semana, e cantaram tão alto, que eu não conseguia me escutar cantando. Ali eu pensei, caralho, essas músicas são alguma coisa mesmo, tá ligado? Esse bagulho aqui é outra. Insano, mas realmente foi ali que você percebeu, tipo, o impacto na área de vocês, tá ligado? Isso é muito foda, né, mano? O impacto cultural que uma música trouxe, de fato, para um nicho, pra nossa vivência e para todo mundo que tava ao redor, tá ligado? Veio gente no teste do show, pô. Total. E, mano, agora tu falou a palavra nicho, mano. Acho que até pro nicho também, tá ligado? Se a gente for querer colocar vocês dentro de um nicho, tá ligado? Acho que vocês, de artistas semelhantes, artistas que produzem com uma vibe próxima e que dialogam de certa forma, eu acho que foi um ponto muito interessante, assim, para vários artistas também olharem e perceberem que, porra, dá pra fazer um som autêntico, sem apelar a fórmulas comerciais, falar de coisas profundas, como vocês falaram, e, mano, ser um hit, tá ligado? Eu acho isso absurdo, né, mano? Eu vejo muita gente hoje em dia criando sons, tipo, não tô falando que é só influência nossa, coisa do tipo, mas eu vejo muita gente hoje em dia criando sons, tipo, não animados, mas sons, assim, de fato, com essa temática de trap, com essa temática um pouco mais pra cima, e falando sobre coisas sérias, sobre coisa íntima, sobre coisa... porque na música ali, o Maca tá falando de uma dor que ele não consegue mais suportar. Quanto tempo vai durar essa dor? E no show os caras fazem roda punk nessa música, pô. Exato, é muito... eu sou meio contraditório, né, mano? Inclusive, pô, lá na legenda da música tem o número do CVV, muito legal isso, inclusive, né, mano? E, ao mesmo tempo, mano, assim, era uma época que tu derretia no autotune, tá ligado? Por isso que eu mexi ali, porra, pra alguns o rei do autotune, né, mano? Lembrasse muito no autotune, tu conseguiu dominar a ferramenta ali de uma forma rápida e sendo um dos pioneiros na época, né, mano? Que era uma ferramenta muito criticada. Porém, mano, agora a gente vindo aqui mais pro presente, né, mano? Começou a ter esse processo aí de, porra, abandonar o autotune, né, mano? E vir pra rima mesmo, né, mano? De uma forma mais crua. Eu queria entender um pouco assim, foi uma escolha pensada, foi algo intuitivo, como muitas das coisas que tu fazem, assim, como é que foi esse processo de, cara, vou abandonar o autotune e vou trazer algo totalmente diferente? Porque, mano, eu acho que dentro da tua trajetória, mano, tua carreira, dá pra gente pontuar ali que existe realmente um Beli do Antigo Testamento, tá ligado? E um Beli do Novo Testamento. Se a gente fosse colocar dentro dessa parada aí que a galera gosta de comentar, mano, Beli do Antigo Testamento seria esse Beli rimando com autotune, tanto do Kodak, Inevitável, Ondas 1, Ondas 2, e depois disso tu já começou a fazer uma transição bem interessante, mano, pra essa forma mais crua, tá ligado? Vamos trazer aqui, como que foi essa tomada de decisão pra agora é o Beli do Novo Testamento, mano? São vários pequenos detalhes, assim, que influenciam pra essa mudança que, pra quem acompanha o trabalho, é uma guinada bem ao norte ali, bem diferente. Só que, pra mim, né, sempre estive comigo, não é tão abrupto, porque, querendo ou não, no Ondas 1 tem a música que se chama Janelas que Abri pro Vento, que é um drumless também, que eu rimo, só que eu rimo rimadão mesmo, como eu rimo hoje, só que tem autotune, porque na época eu gravei com autotune e eu não pude regravar a música, então eu deixei assim mesmo porque, porra, muito trabalho. Então, eu sempre tive essa parada. Então, o primeiro motivo foi, eu cansei da estética da minha voz com autotune, eu dei uma cansada boa, assim, não aguentava mais, porque era, porra, os trabalhos com Frágil ali desde 2014, por ali. 2012, acho que tem um som meio do Maca que se chama 99 Escalas de um Voo Perdido, que tem um trecho da música que eu uso autotune de fundo na música. Então, eu uso desde 2012, 2013 e, cara, eu tava cansado já tinha feito, sei lá, 2013,
2012 para 2019 do ONS, ali passou uns bons anos, tá ligado? Então, o primeiro foi cansei, o segundo foi por questão estética mesmo, de achar que a minha voz sem autotune podia trazer alguma coisa. A parada de, com autotune, eu queria cantar mais notas e menos focado na letra, digamos assim, tá ligado? E também a questão de fazer show, fazer apresentação. Caralho, quem canta com autotune sabe que eu tive que comprar um microfone pra mim mesmo, assim, pra usar no show. Então, todo show que eu vou fazer, eu tenho que levar meu próprio microfone. É um saco, pô. Usar autotune ao vivo, assim, é um saco. Se tu não tem dinheiro, né? Não tem estrutura pra parada. Então, também teve essa parte e, porra, eu sempre fui muito apaixonado por escrever. Então, quando eu vou escrever, eu penso sem autotune. Quando eu ia cantar com autotune, eu também escrevia sem autotune. Então, eu pensava em escrever e depois eu ia cantando. Então, isso meio que me libertou das amarras, assim, das palavras. Então, hoje eu tenho muito mais liberdade e eu acho que são esses fatores, assim, que me trouxeram essa crueza. Que da hora, mano. E crueza, acho que tá um pouco conectado ali com Crude. Opa! Eu acho que foi o primeiro projeto que tu soltou esse ano, né? Foi a mixtape. E, cara, foi uma mixtape que bateu muito forte, cara, mas eu gostei muito da narrativa que tu trouxe, que carrega a mixtape em si, né? Que acho que me corrige aí, que pelo que eu vi, partiu ali um pouco dessa relação com teu pai, né? Acho que teu pai escreveu um pouco de poesia. Queria saber um pouco sobre isso, Benê, da tua relação com teu pai, que eu acho que isso vem sendo presente em alguns projetos, algumas músicas, mas principalmente ali em Crude, né, mano? Queria que tu me trouxesse um pouco desse ponto aí, desse caderno de poemas do teu pai aí, que também acabou te influenciando. Queria saber um pouco dessa relação com teu pai e como que isso influencia no Crude, mano. Eu nunca boto muita credibilidade no rolê da genética, porque eu sempre penso que nós somos únicos, né, que de uma certa forma. Então, eu sempre tive como eu tinha comentado antes, esse medo, né, de ter a minha voz, de poder escrever, de poder falar, por isso que eu comecei na instrumental, no beatmaking. E depois que eu descobri que meu pai tinha esse livro, que ele mesmo escreveu, e que por anos ele foi arrancando página por página e jogando no lixo porque ele não gostava, e eu acabei encontrando que ele não jogou no lixo, eu fiquei pensando, cara, porra, parece muito que tá a minha genética, essa parada de escrever, de poder me expressar dessa maneira. Então eu acabei pegando esse livro de poesias dele, que eu acho que ele nem sabe que eu fiz isso, porque ainda eu vou deixar para ele escutar o disco um dia ainda. Meu pai não mexe na internet, né? Então eu acabei pegando esse livro. Eu conheço teu pai, pô, ele é muito gente boa, mano. Ele, porra, é muito intelectual, mano. Dá pra ver que ele lê muito, que ele tá muito atualizado. Ele não tem internet, mas, porra, ele tá muito atualizado, mano. Ele sabe muito. Da hora. Não, ele sabe, pô. Ele sabe, pô, velho tá ligado nas paradas, tá ligado? Então, cara, eu acho que foi isso, assim. Eu acho que foi... É difícil tu se identificar com teu pai, tá ligado? Com teu próprio pai, assim, com uma pessoa que é tão próxima, assim. Então, acho que naquele momento eu senti uma conexão muito forte com uma pessoa muito importante na minha vida, e eu acho que eu quis, não vou dizer homenagear ele, porque meu pai tá vivo, eu não quero homenagear nesse sentido. Eu acho que eu quis trazer ele para dentro do meu mundo de uma forma onde ele pudesse conectar e enfrentar ele enfrentar os demônios dele, porque ele nunca mostrou aquele livro pra mim. Eu achei o livro na biblioteca dele. Tu chegou a ver a biblioteca lá, né? Sim, tem muita coisa, mano. Eu acabei encontrando... Bizarro, né? Eu acabei encontrando lá e eu, não sei, eu senti que eu deveria tomar coragem por ele. Eu acabei trazendo ele pra dentro do meu mundo de uma determinada forma. Foda, mano. E isso vai muito contraponto do rap, vamos dizer assim. A gente sabe que dentro do rap ali, a presença da pai é sempre de uma forma... Cara, eu não tenho pai, tá ligado? Eu não tenho uma relação boa com o pai, como tu falou, né? Em teu caso, é uma surpresa porque tu tem uma relação legal com ele, tu se vê de uma forma ali, a presença dele em ti, né, mano? Essa parada aí que pode ser genética, ou enfim. Sobre Deus e o Diabo na Orgia do Capital, mano, talvez a galera não se ligou ainda, ou não sei se chegou a falar sobre isso ainda, mas vai ser uma trilogia, né? Ia ser uma trilogia. Não, eu cancelei a trilogia porque para esse disco eu fiz, eu acho, por volta de 30 e tantas músicas, sabe? E eu fiz todas ao mesmo tempo. Porra, e mano, e como que tu arquitetou ela, assim, em questão de conceito, mano? Qual que foi tua ideia, assim, que, cara, vou partir daqui? Irmão, excelente pergunta. Eu acho que eu tava fazendo, ao mesmo tempo que eu tava fazendo Deus e o Diabo no Orgia do Capital, eram 30 faixas, né? Eu queria falar de algo mais próximo, no sentido de, porra, eu comecei essas tracks em Portugal, quando eu morava com Maca, e aí eu queria falar de algo que não fosse relacionado à Europa. Eu queria falar de algo que fosse relacionado a onde eu era de verdade, né? Então, acho que toda essa temática do capitalismo, de onde eu morava, tem muita fábrica,
o nosso mar, que está na frente da minha casa, que era perto da minha casa, ele era completamente poluído. Eu acho que começou mesmo com o ambiente que eu vivia, e aí eu queria distanciar essa temática da temática da Volta da Esperança, e acabou que meio que encaixou nesse sentido, assim, do ambiente onde eu vivia estar completamente destruído, as pessoas completamente arrebentadas, porque elas não têm dinheiro, praticamente. Essa problemática do capitalismo, como que ao mesmo tempo ela te atravessa coisas que tu percebe ali que, cara, tá muito errado, né? Então teve esse diálogo tanto da época que tu estava em Portugal, mas também com o teu contexto lá de São José, né? Na Rua Velha, aí a tão mencionada Rua Velha. Exatamente. Da hora, eu tive o prazer de conhecer a Rua Velha, rapaziada. Que loucura, mano. Quando colei lá, porra, bizarro, mano. Bizarro. Colei na casa lá do Billy Remuro, mano. Conheci ele, conheci o pai dele. Porra, um salve pra Marília também. Pro McAllister, mano. Tive o prazer de ver lá, porra, aquela própria casa deles é uma parada artística já, né, mano? Tem uma obra muito foda ali na frente, né? Cara, é uma vibe da hora, mano. Mas ao mesmo tempo eu percebi assim, quando eu colei lá no lugar, mano, eu percebi um pouco, porra, então é aqui que surge essa energia, de repente, um pouco da inspiração de vocês, né, mano? Às vezes, aquela parada que não é consciente, mas tá no inconsciente, é o que tá na volta de vocês também, né? E, Beli, uma coisa que eu noto muito é o storytelling, né, mano? Tu tá explorando bastante aí, tanto no Deus e o Diabo 1, quanto no 2, né, mano? Agora no Deus e Diabo 1, vocês finalizaram com uma track, assim, porra, pra mim, uma das minhas favoritas de storytelling do Brasil, mano. Acho absurdo ali, é uma track muito cinematográfica, né, mano? Tanto o teu verso quanto do McAllister. Queria saber, aquele verso lá, eu esqueci o nome da música, mano, mas é a última faixa do Deus e o Diabo 1. Eu esqueci também o nome. Aquele verso ali, mano, foi algo, assim, real? Foi algo ficcional? Como é que foi? Deixa eu só achar aqui, então, o nomezinho da faixa pra nós aqui. Só sobraram as mágoas e as parcelas. Isso aí, só sobraram as mágoas e as parcelas. Mano, essa track é arrebatadora, mano. Cara, essa track, ela era tão sentimental, ela era tão brutal, que ela foi a última track a ser feita, né? Não sei, às vezes a gente tem uma aspira de quando é tão sentimental ao ponto de ser tão íntimo, que a gente tem essa contradição da gente talvez não querer trazer ela ao mundo. A gente bateu o martelo e falou, tá, então vamos soltar ela pro mundo. E, cara, é tudo real, sim. É tudo uma história real, o que aconteceu com o meu vizinho, primo do meu primo, pelo menos o meu verso, né? Aconteceu com o primo do meu primo ali, com a irmã dele, e numa festa que teve de final de ano, se não me engano, Natal, algo do tipo, na minha casa tava rolando uma discussão colossal, assim, eu lembro certinho que eu cheguei assim felizão, tava rolando uma discussão colossal dos pais da menina num canto, todo mundo meio chorando, brigando, e eu, caralho, eu só queria comer um arroz com uva passa, o que deu? Aí, pô, a menina, por ela ter se revelado gay, o pessoal já tava tendo uma crise, e blá, 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 e era o fim do mundo, e teve a morte do filho deles um tempo depois. Então, tipo, acabou que a morte, cara, é bizarro, mas a menina ser gay impactava mais a família do que a morte do filho deles, tá ligado? Isso é um negócio que sempre ficou na minha mente, assim, eu sempre pensei, ainda vou falar sobre isso em alguma outra música, desse sentido, assim, não quis falar tanto sobre isso porque eu acho que eu queria falar sobre eles, né? Mas é uma história real, sim, aconteceu com um primo do primo meu ali, e a rapaziada toda em choque com isso aí. E do Maca, a parte do Maca também aconteceu, um amigo dele que eu esqueci o nome, eu não cheguei a conhecer esse amigo dele, mas ele contou pra mim também. O Maca, sempre que fala desse mano, ele fica bem emocionado, assim, um bagulho bem... É pesado, né, mano? Pô, essa track, eu sei que ela emocionou no dia que, do completo nada, assim, o Murica tinha mandado a mensagem pra mim falando que essa música impactou ele, assim, de uma forma absurda, tá ligado? Bizarro, não, mano, eu também, a primeira vez que eu escutei ela, fui às lágrimas, mano, bagulho bizarro, mano, a primeira escutada, assim, tu vai prestando atenção e pintando cera na tua cabeça, é algo... colossal, mano. Se tu não escutou aí, escuta lá Deus e o Diabo na Orgia do Capital 1 e o 2 também, mano. Assim, entre Deus e o Diabo na Orgia do Capital 1 e o 2, tu lançasse o álbum Vida, né, mano, com o Pérez. Eu queria saber como é que, vocês se conectaram pra fazer esse disco aí, mano. Como é que foi esse processo aí, mano? Cara, pior que foi do absoluto nada também. Eu tava morando na Bahia, aí eu tinha ido pra lá e eu pensei, cara, eu vou passar uns 3 meses sem fazer música. E eu fiquei um mês e eu não aguentava mais não
fazer música. Aí eu pensei, cara, vou começar a produzir. Chamei, tipo, fui chamando o pessoal aqui, um pessoal ali para participar de uns sons aleatórios que foi indo para outros projetos. Aí eu chamei o Pérez para participar. Do nada, assim, tipo, aí, mano, pô, curta o trampo, vamos participar? Aí, pô, vamos, manda WhatsApp e manda as tracks. E eu só tinha, tipo, 2 faixas, assim, e eu mandei para ele, e eu acho que era SoundCloud e Gelo de Coco, e mais alguma que eu não lembro agora qual que era. E aí ele mandou para mim o verso, assim, muito foda. Eu fiquei, caralho, irmão, que absurdo. Olha só, fiz isso aqui, mandei pra ele também. Ele falou, porra, absurdo, não sei o que. Nós começamos a trocar uma ideia. Aí eu falei, pô, irmão, se eu te mandar mais umas tracks. Ele falou, irmão, chama todas as tracks que tu quiser, vamos fazer um disco. Eu falei, vamos fazer um disco? Vamos. E, pô, o bagulho foi fluindo assim. A gente tá cheio de guia gravada no WhatsApp, porque eu tava sem microfone lá. Então eu fiquei com o áudio o disco bonito pra caralho na parte do Pérez, e a minha parte tava nojenta, gravada no WhatsApp, assim, nojenta. Pô, e foi fazendo, pô. Fui criando com ele, assim, uns beats bem estranhos, bem esquisitos, e sei lá, eu e o Pérez conseguimos criar uma amizade e a gente nunca se trombou pessoalmente, pô. É bizarro porque vocês tiveram uma sincronia muito boa, mano. Tipo assim, eu percebi isso, a galera comentando também, tipo, parecia que vocês, sei lá, mano, estavam fazendo disco no mesmo local, né, mano, no mesmo dia, assim, mesmo espaço, né, porque tem uma sincronia muito boa, né, mano. Pérez, porra, traz um flow, uma pegada brasileira muito boa, né, mano, e tu também vem rimando, assim, pô, acho absurdo, mano. Os beats também são muito bons, mas é legal saber que tu tava na Bahia, então acho que, de repente, esse ambiente aí, um outro contexto também te inspirou bastante aí pra essa escrita aí, né, mano. Inclusive, né, Beli, tem uma faixa ali do Vida que tu chega a mencionar ali o Dom L em uma delas, né? Isso. E a galera às vezes fica meio, pá, ué, não entendi muito bem essa menção aqui, não sei se foi uma crítica, se é um elogio ou uma crítica, tá ligado? Eu queria saber, assim, como é que foi esse acontecimento aí, mano, do fala ali no som que o Dom L escutou ali 99 escalas de um voo perdido, né, se eu não me engano, e aí ele ficou meio pá com a palavra vadia, né, que vocês utilizam lá. Pra quem não tá ligado, 99 escalas de um voo perdido é um som do McAllister produzido pelo Beli Remuro, mano, que é produzido lá em 2012, se eu não me engano, 2013, 2012, né, mano? Porra, é um som muito à frente do tempo, mano. Tá ligado? E, porra, o McAllister fala a palavra vadia, né, mano? Ele meio que se direciona a mina como vadia. O que pra época, mano, eu acho que, pô, vou te confessar, talvez seria realmente um bagulho, tipo, tá ligado? Meio estranho, tá ligado? Não é estranho, mas chama atenção naturalmente, porque não era o comum daquela época, né, mano? O que hoje em dia, porra, vadia. Tipo, a galera acha que hoje ele não. Se escutar isso, tipo assim, não vai entender, tá ligado? Tipo, como assim o Dom L ficou puto porque usou a palavra vadia, sendo que hoje ele usa, tá ligado? Ou tipo, é o basal, é o normal da galera da cena, tá ligado? Cara, então, tinha. A gente, naquela época, ali, 2012, 2000 e pouquinho ali, 2013, a gente escutava muito Kendrick, tá ligado? E tem uma música dele que é, acho que é Morning Trees, que ele fala, né, your bitch. E a gente ficava, caralho, muito foda poder falar isso, né, cara? Vamos botar isso numa música. E a gente criou, porque a gente tinha um projeto antes, era o Beli X Maca, ou Maca X Beli, algo assim. E aí a gente tinha um projeto, a gente tem uma lock media dele, que a gente tem um disco dessa época, de 99 escalas, de ensaio sobre o sol, tudo isso era um disco meio dele que já virou dados na internet, acabou. Mas, cara, a gente tinha essa música e mais um monte de projeto de música e chamaram a gente para fazer a abertura do show do Dom L. E o Dom L, ele escutou todo mundo que abriu o show dele, foi procurar o que cada pessoa fazia para, sei lá, opinar ou para falar se ele queria ou não no show. Então, tá, a gente fez a abertura do show dele e era uma gritaceira, em Maca a gente era completamente fora da casinha, então a gente acaba gritando no meio do show, era uma insanidade assim, beleza. O Dom L fez o show, no dia seguinte a gente chamou ele para ir na casa do FL fazer um churrasco. Para chegar ao ponto, vou ter que contar essa história, que é uma história que me causa uma vergonha transcendente. Aí a gente chamou o Dom L para ir na casa do FL, comer um churrasco. Só que, cara, era eu, o Mac e o FL, e o irmão do FL, o Ladal, e todo mundo assim, ó, sem um puto no bolso, tá ligado? Ninguém, a gente ganhou absolutamente R$0 para fazer o show, para fazer a abertura do show, né? Então a gente não tinha dinheiro nenhum, só que a gente pensou, chama. A gente pensou que ele não ia ir, tá ligado? Pô, bicho, na época ele nem era consagrado como ele é hoje, mas a gente era muito fã do Dom L, a gente escutava todas as tracks do Dom L. Tipo, a gente tinha uma mixtape que a gente achou no Forchaled do Dom L, tá ligado? Com várias tracks que foi pro cara o vapor e mudou o beat, tá ligado? Porque não tinha direito autoral. Enfim, chamamos o Dom L e ele foi pra porra do churrasco. A gente ficou, que pariu, fudeu, pô. Vamos no mercado. Cara, a gente comprou as carnes na hora assim, ninguém tem dinheiro. E fizemos o cara pagar a carne do bagulho, pô. Que cravada no Dom L, mano. Porra, saiu lá de cima aqui pro sul.
Cara, doideira, mano. Mas foi da hora. Mas a gente assou a carne. A gente não, alguém que tava lá assou a carne. E aí, a gente tava trocando uma ideia assim, aí escutando o som, trocando uma ideia, todo mundo na moral assim, e ele falou, cara, eu vindo pra cá, eu escutei o som de vocês e, pô, eu não gostei. Não entendi essa parada do Vadia, não gostei, porque eu achei que não é assim que se deve falar, blá, 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 blá. Só que depois, antes do show, eu escutei mais, eu comecei a, na real, eu achei ousado, eu gostei de falar, eu comecei a gostar mais, eu achei que não era uma ofensa chamar a pessoa de vadia, era só uma forma de expressão, e ele acabou que ele tinha curtido o som depois, tá ligado? Ele falou, não, acabei que eu curti o som, blá, 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 e antes ele não tinha gostado. Então fala na música que as pessoas não gostaram e nem o Dom L. Porque, de fato, as pessoas não gostavam dessa música. Elas falavam que era um rap metrosexual, porque o Maca tinha barba, era um som muito leve, porque a caixa não sei o quê. Eu tinha o cabelo longo, daí o pessoal falava, nossa, esse é o produtor, blá, blá, blá. Tinha todo esse preconceito com o som na época, tá ligado? A gente ficou assim, pô, o Dom L não gostou. Mas ele gostou. Não, beleza, então tá tudo certo. Tá tudo bem. E é mais isso, não, mas não é nenhuma, nunca, zero críticas ao homem, mas depois gostou. Se ele não tivesse gostado depois, aí paciência também, mas ele curtiu o bicho do Maca, pô, tá de ver os sons que ele ama o trampo, pô. Beleza, a gente sabe que tu se posiciona de uma forma muito crítica, mano, ao mainstream, tá ligado? A gente sabe que o que é de mais criativo tá no under, e o under alimenta muito o resto da cena, né, mano, que acaba, tipo, faturando, se beneficiando muito mais. Mano, imagina tu colando naquele programa lá, vamos dizer, Belly Remur contra 30 rappers mainstream, mano. O que tu defenderia naquela cadeira? Cara, eu questionaria do porquê o dinheiro é tão importante pra esses rappers, tá ligado? Se o cara já fez dinheiro no primeiro disco, no segundo disco, será que no terceiro ele não pode falar de alguma coisa que seja de fato importante pra ele? Alguma coisa que seja, tipo, que dignifique, que seja grande, não só questão monetária? Eu acho que tentaria trazer mais esse ponto de tem algum sentimento na música que esse cara traz, ou só o que importa é o dinheiro? E se tu já fez o dinheiro, o que mais que importa? Nada. Muito bom, mano. Eu acho que o mainstream roda muito em torno da grana, né, mano? E às vezes abandona um pouco o posicionamento, mano, os próprios valores, a motivação pra estar ali, né, mano? É uma motivação vazia, né, cara? Tipo, é aquela parada, o dinheiro é importante, mano, mas tem que ser além disso, né, mano? Tem que ter uma caminhada. E normalmente a gente nota que os caras que, pô, têm uma carreira mais consagrada e extensa são a galera que tem realmente uma motivação por trás, um pano de fundo, que traz um pouco mais de substância, né, mano? Então vamos agora para as perguntas do Twitter, mano. A gente jogou lá um tweet pedindo algumas curiosidades pra galera perguntar aqui pro Belly Remur, mano. E a primeira aqui é do Gustavo Melão, mano. Salve Melão 13. Porra, satisfação máxima tu por aqui, mano. Ele perguntou assim, mano: como você faz sua pesquisa pros samples? Cara, sintetizando de forma rápida, eu procuro em todos os lugares. Tem uma música minha que se chama Argumentos. Eu tava na casa do pai do FL e ele tava escutando uma música e eu fiquei, caralho, som é esse? Fui lá, perguntei pra ele me mostrou, eu esqueci qual que é o nome do sample, eu baixei do YouTube, encontrei um outro sample nacional, o sample que eu tô falando não é o nacional, que tem um refrão, a música se chama Argumentos, e cara, eu misturei as duas, sonzão. Às vezes eu encontro coisa em vinil, que eu procuro em vinil pela capa, mesmo sim, se for... Vinil a parada se for uma capa com uma mulher ou uma paisagem bonita, geralmente tem sample bom, tá ligado? Essa que é a parada. Ou é vinil ou é YouTube, pô, sem mistério. Agora tu tá em Portugal, né, mano? Acho que em Portugal tu também tem acesso a umas paradas da hora também, né, mano? Aqui é bem mais fácil encontrar as paradas, pô, infelizmente. Agora uma pergunta aqui do meu mano Victor, o Rude Boy. Salve, Victor. Ele me mandou aqui, mano. Como é o teu processo de escrita? Se é muito ruim ter que ficar apagando o fogo da caneta o tempo todo. Tirou onda aqui. A caneta do homem pega fogo direto, filho. Ele não escreve em caderno. Eu já respondo pra ti. O Belly Remur, ele não usa caderno, rapaziada. É só o celular ali, tá ligado? Se usa o caderno vai... Não tem como escrever, tá ligado? De fato é isso, pô. Eu uso o celular porque eu rascunho muito e a minha letra é muito feia, muito feia. Então eu uso o celular e no clipe de Serol dá pra ver eu compondo ali, eu sento num canto e vou escrevendo, vou vendo ideias, saio dali, vejo um vídeo no YouTube, vem uma ideia, não tem nada muito miraculoso assim, é só ter uma paixão pelas palavras e buscar realmente exercitar a palavra e tentar trazer uma parada diferente mesmo. Exatamente, teve um mano aqui que perguntou em relação ao verso de Serol, mano, que o mano elogiou muito aqui o teu verso e realmente foi assim, porra, um dos melhores versos do ano mesmo, mano, muito impactante, né, numa faixa que tem o McAllister, o Murica, mano, que os caras, porra,
excelência lírica, né, mano? E tu, porra, se destacou ali, a galera, tipo assim, porra, quem é esse mano que tá rimando aqui? Eu acho que foi também uma porta de entrada pra muitos ouvintes começarem a prestar atenção no teu corre, tá ligado? Eu acho que aquele verso, ele foi muito impactante, mano. Como é que foi esse processo de escrita aí? O mano queria saber aqui. Achei muito interessante, mano. Foi muito simples. Eu e o Maca estávamos numa casa, o Murica brotou, uma casa de um amigo nosso, o Raposo, muito obrigado pela casa, inclusive. A gente montou o estúdio na sala da casa dele, um estúdio bem improvisado, com esse microfone mesmo. Criamos vários beats ali, eu comecei a criar o beat de Serol, o MK mexeu um pouco, o Maca também mexeu um pouco no beat. E beleza, cada um foi para um canto e falou, pô, esse aqui tá da hora, né? Vamos dar-lhe? Ah, vamos. E o Murica só escreve em papel. Isso eu achei da hora. O Murica escrevendo em papel, o Maca no celular, eu no celular. Cara, eu sentei em um canto e eu comecei a olhar tudo que estava acontecendo, e a sala, tudo que eu falo na música, ou pelo menos 90% que eu falo na música, estava acontecendo naquela sala. Eu falo que, tipo, eu finalmente pude sentir Deus num dia de sol qualquer, era um dia de sol. Eu estava sentindo que aquele momento era o momento sagrado da parada. Eu finalizo o verso falando, durmo em pé como os flamingos. Tinha um quadro de flamingos na parede, tá ligado? Tudo que eu vou descrever, tipo, eu falo, não sei o que, as abelhas entraram no lugar, e blá, 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 procura do néctar, blá, 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 e a gente procurando a lírica e os beats, tá ligado? Tudo aquilo ali que eu falo é sobre aquele exato momento. Eu acho que no documentário do Serol dá até para entender melhor, mas é tudo sobre aquele momento ali. Mano, no documentário do Serol, acho que tem um pouco desse processo ali, tu gravando, né? A tua faixa de voz ali, e o Murica se arrepiando, e o Macalester também, loucura, né, mano? Uma pergunta aqui, mano, do Wolfgang, mano. Salve pro meu mano Wolfgang, ele mandou assim, ó. Qual a parte do processo da criação de música que você mais curte? Eu acho que criar instrumental é a parte que eu mais curto. Eu acho que a parte porque tem um destaque muito forte na nossa lírica, mas o nosso instrumental ele merece mais valor porque eu acho muito bonito, eu acho muito grande, eu acho que é um dos poucos instrumentais que encaixam bem com a lírica, então eu gosto muito de criar o instrumental porque é o instrumental que vai trazer todo o sentimento da parada. Eu gosto muito de mexer com música, com a parte musical mesmo, assim. Eu acho que seria isso. A outra pergunta aqui foi do Frage, mano. O Frage que fez dupla com Belia em Kodak Ninja e Urso Mandarim. Ele mandou... Uma segunda pergunta seria: e a experiência do exílio? Como é que tá sendo? Cara, ao mesmo tempo que eu consigo olhar para trás e ver a importância das pessoas que eu deixei para trás, eu consigo olhar para frente e ver que eu vou reencontrar essas pessoas em algum momento. É muito duro estar longe das pessoas que eu amo. É muito ruim, é muito difícil. É um fato. O exílio, quando ele é premeditado, você faz porque você quer e você consegue controlar esse exílio, show. Mas quando você está num lugar onde é muito mais difícil, por exemplo, para mim voltar para o Brasil, é muita dor. Muita dor. A realidade é essa. Agora uma mensagem do meu mano Kaique aqui, mano, que ele mandou. Só queria dizer que o começo de Insalubre é uma das melhores coisas que eu já ouvi. Cara, isso daqui realmente é algo genial, mano. Como é que foi esse processo ali, mano? Cara, eu vou te falar aqui que eu nem lembro como é que é essa música. Rapaz, mas isso é um bagulho normal, tá ligado? Tipo, tu lançou 3 projetos esse ano. Imagina que tu já tenha feito muita música que nem entrou nesse projeto. Já deve ter mais uns 3 projetos, tipo, meio que preparado, tá ligado, mano? Coisa que tu nem vai lançar ainda. Eu queria saber em relação a isso, mano. Como é que é esse teu volume de trabalho, mano? Acho que tu espirra a música, tu jorra a música, mano. Como que tu consegue produzir tanto, mano? Sendo bem sincero, eu acho que meu volume de trabalho não é tão grande. Ele é um dos maiores que tem, mas eu acho que ele não é tão grande porque, assim, eu levo a música como parte do que eu sou e como um trabalho, de fato, um trabalho, que eu trabalho 8 horas, eu trabalho na música também. Então, se eu fosse obrigado a fazer música para sobreviver, eu teria que fazer uma música por dia, 3 músicas por semana. Então, eu trato como se isso dependesse, a minha vida dependesse disso. Então, meu volume de trabalho eu considero como, meu volume de música eu considero como algo que é trabalhoso, mas como um trabalho eu tenho que fazer e tem que ser feito por alguém. É isso aí, o trabalhador do rap, rapaziada. Mas uma outra coisa, mano, também que a gente pode trazer pra isso é, de repente, o ritmo de produção dos outros caras da cena, de repente, é um nível baixo, né, mano? E aí, quando um cara lança, sei lá, 2, 3 projetos num ano, tipo, porra, isso aqui é muito. Mas, tipo, é muito. Mas, porra, será que a gente percebe essa discrepância justamente porque os caras, tipo, soltam ou às vezes nem soltam um álbum durante o ano, tá ligado? Será que a gente... Porque, por exemplo, mano, se a gente for ver lá na gringa, porra, o West Side Gun solta
quantos projetos por ano, mano? Tem muito cara que solta álbum toda hora, tá ligado? Eu acho isso muito bom, mano. Eu acho que o pessoal do rap tá muito acomodado. Tem gente que tá fazendo dinheiro com rap, que lança um álbum a cada 3 anos. Como que isso é possível? Qual que é a importância que o rap tem na vida dessa pessoa, tá ligado? Cara, eu tenho um trabalho onde eu tenho que trabalhar normalmente, trabalhar e ir pro lugar e trabalhar. Eu trabalho com a música, eu produzo meus próprios beats, eu faço minhas próprias letras, eu faço a mixagem, boa parte dos discos, eu faço mixagem e masterização quando não é FL, e eu consigo soltar esse volume de trabalho, na minha humilde opinião, com uma lírica e com beats muito bonitos, e os caras soltando trampo mediano pra caralho, vamos ser sinceros, com letra reciclada de 300 anos atrás, e lança um trampo a cada 3 anos, 2 anos, porra, me poupa, a realidade é que os caras são muito preguiçosos, essa é real. É real, né, mano? Pô, bizarro, mano, se a gente for pensar, realmente, os caras, tipo, trazem um conteúdo lírico raso, tá ligado? Dentro de uma fórmula comercial, às vezes, os caras estão com um suporte absurdo, né, mano? Tanto de tecnologia, equipamento, suporte de, porra, pessoas pra trabalharem junto dentro de um projeto, né, mano? Você vai, às vezes, sei lá, do assistente, né, mano? O cara que vai mixar. Cara, o nível de produção devia ser muito maior, né, mano? Até o conforto, né, mano? De não ter que fazer o corre de uma jornada de trabalho convencional e ter que fazer música como você tá fazendo, né, mano? Porra, isso é muito foda, mano, de você realmente se admirar, tá ligado? Pela tua parte, aí eu acho muito, muito, muito foda, mano. É coisa de quem realmente ama a parada, mano. Ama o que tá fazendo, que tem propósito, tá ligado? Isso é muito verdadeiro, mano. Eu faço isso porque, caralho, isso é o que eu sou, tá ligado? Eu sou isso, eu sou essa parada, eu só sei viver assim, sendo isso. Então, se eu não fizer isso, não sobra nada, tá ligado? Sobra muito pouco de mim pra eu conviver comigo mesmo, tá ligado? Então, é isso, cara. Eu fico indignado um pouco com o rap e com um pouco dessa parada, mas tudo bem também, cada um tem sua vida. Às vezes, o mano que tá lá, que solta um disco a cada 3 anos, só solta disco pra conseguir encher o bolso mesmo já, né? Recentemente, Beli, talvez tu já deve ter visto aí, mano, Twitter, Instagram, a galera debatendo ali sobre o sample, né, a presença do sample no rap hoje em dia, né? Acho que esse assunto acabou se tornando quente ali por conta do lançamento do álbum do BK, né, mano? Que ele constrói muitas músicas a partir do sample e, na minha opinião, às vezes em alguns momentos ele só insere o sample ali no refrão e faz daquilo um momento da música, né? Isso é algo que vocês já fazem há muito tempo, né, mano? Que é trazer o sample pra música. Não só vocês, tem uma galera também que, porra, preserva o sample, né, mano? É uma parte fundamental do hip hop, do rap, né, mano? Eu acho muito linda essa reciclagem, essa ressignificação que a gente consegue dar uma música através do rap. Eu acho fundamental, né, mano? Mas você já faz isso há muito tempo, né, mano? E eu acho talvez um pouco de leiguice, mano, da galera atribuir isso simplesmente esse movimento ao BK, né, mano? Aos caras do mainstream. Sendo que, pô, tem uma galera aqui do Under que já faz isso há muito tempo. Como é que tu se sente presente nesse debate também, mano? Por ser alguém que realmente, pô, tem inúmeros trabalhos utilizando samples e valorizando samples. Pô, eu fico de cara. Pelo menos, eu consigo perceber que vocês valorizaram bastante. Uma parte do público também, mas não é todo mundo, né, mano? Uma parte bem rasa, vamos dizer assim, que consegue perceber isso, né, mano? Como é que tu vê esse debate do sample aí, a presença dele nos teus sons, a presença dele nos sons do mainstream, né, mano? Que tem uma diferença, né? Eu acho, cara, não falando especificamente do BK, mas eu acho que o sample no mainstream ele é tratado de uma forma muito preguiçosa. Honestamente, sim, eu vejo muito, pega esse sample famoso, tira o vocal e coloca aqui, já era, acabou a história, tá ligado? Pelo menos os sons que eu ouvi, né? Não tô falando de ninguém específico, assim. Mas, cara, é aquela parada, a gente já faz isso há muito tempo, muita gente faz isso há muito tempo, né? Não vou falar, mas falando por mim, assim, eu gosto quando tem um sample, pelo menos de voz ou coisa do tipo, eu gosto que ele converse comigo. Se eu tô rimando, eu gosto que ele me responda, que ele traga uma parada pra música. Não só usar o sample para colocar o nome do sample ter um impacto, mas sim para a música, a música em si realmente fazer sentido, tá ligado? Tanto que eu uso muito sample de bagulho que as pessoas procuram até hoje, tá ligado? E não acham porque eu não vou revelar, porque eu posso tomar um processo, claro, e porque o sentimento que aquele sample traz, que é o que importa pra mim, tá ligado? O mainstream, querendo ou não, eu sinto, assim, que não tem muito sentimento. A realidade, pra mim, é essa, assim. E, Beli, tu já deixou de usar algum sample por não conseguir uma liberação, ou porque tu sabia que ia dar merda, e tu falou assim, porra, eu criei algo genial aqui que eu acho que porra, poderia chegar no ouvido de muitas pessoas, que a galera que gosta do meu som vai gostar muito, mas eu não posso soltar porque eu sei que isso daqui vai ser brecado. Tem casos assim, acontece isso contigo? Não, eu não tenho medo de nada disso. Eu acho que a arte tem que ser o que ela quiser ser, e se alguém me processar depois, me processa, eu não vou conseguir pagar.
Sem medo de ser feliz, pô. É isso aí, azar. O máximo que pode acontecer, de repente, é os caras tirarem o som do ar ali, né, mano? Mas eu não lembro se isso aconteceu contigo, mano, de derrubarem algum som teu aí por conta do sample. Já derrubaram, sim. Não derrubaram, mas eu fui subir em plataformas e falaram que era de outra pessoa. E quando eu subi em plataformas, não falava que era do dono do sample. Falava que era de alguém que tinha sampleado a mesma coisa e colocado no mesmo tom que eu. Isso eu vou lá e refaço o beat, não tem tempo ruim, não. Loucura, mas mano. Se a pessoa quiser 100% do direito autoral da música, ela pode ficar, ela vai ganhar quase nada. Posso, da hora. Tem uma pergunta aqui, mano, muito peculiar do meu mano Darko, tá? Ele perguntou assim, mano, ele mandou: sou um grande fã dos seus álbuns e mostro pra todo mundo. Queria saber se é verdade que você saiu na chuva pra comprar um tico-tico, cortar madeira, deu uma pia velha e fez uma guitarra. Procede essa história? Pô, irmão, essa ideia procede. O Darko se chama Marcelo, que... Cara, eu tinha... Como é que é o nome? É tipo um microfonezinho de guitarra em casa, eu não sei o nome, que se coloca na guitarra. Eu só tinha aquilo ali. E a gente falou, pô, será que a gente consegue criar uma guitarra com essa porra? Porra, conseguimos. Só precisamos de uma tico-tico. Eu tinha um dinheiro no bolso, falei, caralho, hoje eu não vou jantar. Fui atrás de uma tico-tico, consegui comprar essa tico-tico. Chegamos na casa dele, encontramos lá uma madeira, cortamos a madeira. Meu irmão, o bagulho ficou pesado, ficava pesando uns 10 quilos a guitarra. E quando a gente montou uma guitarra, usou um braço lá, fez um bagulho, a gente usou lata de sardinha para isolar o bagulho. Caralho, o bagulho era um Frankenstein, mano. Pois, irmão, a guitarra funcionava mal pra caralho, mas funcionava uma barulheira, assim, nojenta, um som horrível. A madeira que a gente usou pesava 1 tonelada e, infelizmente, irmão, que a mãe do Marcelo não veja isso, porque ela vai ficar muito bolada, que ela lembra, era a madeira da pia que ela usava, pô. Sabe aquelas madeira que vai embaixo da pia, tá ligado? Uhum. Pra não botar panelas paradas. Só que ela tinha tirado pra limpar e a gente pensou que não era nada, pô. Desmontaram a armário dela, mano. E foi feita a guitarra. A mãe dele ficou maluca, assim, ela viu a guitarra, ficou putaça da cara, e a gente não usou guitarra pra porra nenhuma, porque era muito ruim, pô. Mano, ela deve ter ficado muito tipo, mano, que porra é essa? Como que meu armário virou uma guitarra, mano? Quem foi o gênio que pensou nisso daqui, mano? Inacreditável. Pô, irmão, e pior que a guitarra ter ficado com um som nojento, foi muito triste. E ela perguntou pra gente se, pô, mas funcionou essa merda, gente? E não dava pra segurar porque era muito pesada a guitarra, pô. Tinha que tocar apoiado, tá ligado? E apoiado, pô, só dava pra fazer assim. Então agora tá na hora do Beli Remur servir, mano. Agora ele vai servir algumas referências pra gente aqui, mano. Vou começar aqui com... Beli, 3 álbuns preferidos, mano. Essa pergunta, ela é impossível de responder. Essa tu tinha me mandado antes, eu não consegui pensar. Então a minha resposta vai ser os 3 álbuns que eu mais tô escutando agora, que eu gosto pra caralho, mas eu tô escutando nesse momento, porque é impossível. Eu tenho eles aqui comigo, vou falar. Primeiro, é o Moda Soul, do Nujabes. Instrumental é absoluto, assim, perfeito. Os raps e as cantorias que tem no disco é absurdo, é muito diferente, eu gosto demais. O segundo que eu trouxe é Sketches of Spain, do Miles Davis, trompetista. Absurdo esse trampo também, muito, muito, muito bonito, assim, é um dos trampos que eu mais gosto de ouvir, por influência do meu pai, que é um dos discos favoritos dele também. E o outro é de uma coletânea que se chama Putumayo, que é Putumayo traço Café Cubano. É uma coletânea de músicas cubanas que só tem pedrada, não é uma coletânea, é uma mixtape, digamos assim. É só pedrada. Porém, a versão que eu falo é de 2008. Procura Putumayo 2008, é absurdo, porque a nova versão que eles lançaram em 2024 ou 2025 não tem algumas músicas, provavelmente por causa de direitos autorais. Mas Putumayo de 2008, Café Cubano. Esses 3 discos são os que eu mais estou ouvindo. Agora, Beli, 3 produtores que te formaram, mano. Madlib, com certeza absoluta. Kanye West, infelizmente, não tem como evitar, infelizmente. Chance em paz, Kanye West. O cancelado, o que deu, que a cadeia o tem. Mais um. Cara, eu acho que pode ser o próprio Deus, pode ser o Jay Dilla mesmo. E o Nujabes ali para completar. E todos esses, querendo ou não, até o falecido, tem muito sentimento nos beats, pô. Eu acho que foi isso que moldou o meu gosto por instrumental. Teus beats aí, a comunicação ali do sentimento, acho que, porra, só o beat por si só já fala muita coisa, tá ligado? Agora, em relação à tua discografia, Beli, qual que é o teu projeto preferido? Eu acho que Noites em Azul Profundo, ele acabou que alavancou um pouco, assim, a minha carreira, mostrou pra todo mundo, assim, o potencial que eu tenho, que minhas músicas têm, e eu acho a soundtrack, as coisas irretocáveis, os feats são maravilhosos. Acho que pode ser, por enquanto pode ser, Noites em Azul Profundo. Mano, o meu preferido, já vou falar que ninguém me perguntou, mas
eu falo, meu preferido é o Galos e Cerâmicas, mano, esqueça tudo. Ó, aquele álbum ali é maluquice, mano, daria pra fazer só... A próxima vez que a gente bater um papo aí, vamos entrar bastante nesse assunto aí, que, porra, por favor. Eu tenho um apego muito sentimental com ele ali, mano. Eu escutei muito na pandemia e uns momentos da minha vida, assim, que bizarro, mano. Agora, Beli, uma música que é subestimada, mano. Eu acho que Promessas, do Noites em Azul Profundo, é subestimada. É uma música muito bonita, eu acho o beat muito bonito, sugerada, piano recortadão, verso muito bonito meu, verso muito sujo do FBC, um verso muito bonito da Elume. Eu acho que Promessas é um som que merece mais destaque, assim. Pode crer, mano. Porra, é o verso do FBC, a Elume. Pô, um salve pra Elume, mano. Gosto muito dela. Ela sempre traz uns vocais muito lindos pros teus álbuns, mano. Acho que eu noto que ela tem um carinho muito grande ali. Sempre quando ela pula em alguma parceria contigo ali, sempre entrega algo muito, muito lindo, né, mano? Agora um trabalho árduo, mano. Decidir aí a tua produção preferida, mano. Pode ser no momento, tá ligado? Que é difícil a gente cravar sempre uma parada, né, mano? Mas no momento. Vou falar duas, então. Pode ser. No momento, assim, que vem na minha mente, então eu acho que pode ser Perseguir o que falta, não o que sobra, e Palma de Ouro. Ô, Beli, aqui tô super alinhado contigo, mano. Aqui eu acho essas duas aí genial, mano. Quando eu colei lá na tua casa, mano, eu escutei lá a guia não, já tava quase finalizado, né, mano? Sensacional, mano. Palma de Ouro, aquele sample ali é lindo, mano. E o legal dessa música é que alguém me inventou um boato de que é minha tia cantando na Palma de Ouro. Eu vi isso lá no YouTube, mano. Eu rachei. Tia, como assim, mano? Só que eu sei da origem do sample ali, mano. E eu fiquei, mano, os caras estão viajando. Onde que saiu isso daqui, mano? Da tia dele. Porra, que isso, mano? Mas já traz uma mística pro som, tá ligado? Não, exato. E Perseguir o que falta, não o que sobra, eu gosto, porque tem uns 4 samples nessa música. Parece que é só um, mas são muitos samples. Agora, Beli, indo aqui pra cultura pop e afins, mano. 2 filmes favoritos, mano. Porra, esse me pegou desprevenido, mas peraí que eu tenho a resposta aqui. Eu vou direto ao ponto também. É a mesma coisa dos discos ali, é impossível escolher. Eu ando revendo muitos filmes clássicos. Eu revi Old Boy. Eu não gostei tanto como eu tinha gostado antigamente. Eu revi vários filmes que eu acabei não gostando, porém eu revi uns que aqueceu meu coração. O primeiro foi Poderoso Chefão, o 1 e o 2, atuações absurdas. Eu gosto muito de No Country for Old Men, como é que é o nome disso? Os Fracos Não Tem Vez. Os Fracos Não Tem Vez, muito bom, mano. Muito foda, o Javier Bardem é um dos meus atores favoritos, tá ligado? Eu gosto muito de Snatch, que é com Brad Pitt também, é muito foda, é um humor inglês, só que não é humor só, é um filme muito foda, muito foda. Gosto muito de Pusher, a trilogia inteira de Pusher, tem o Mads Mikkelsen também, que é um dos meus atores favoritos, ele atua demais, e os 3 filmes são um completamente diferente um do outro, eu acho muito foda. Eu gosto de Fallen Angels, que eu esqueci o nome agora em português, e eu gosto de um filme que ele era muito grande antigamente, depois ele foi tratado como lixo, e eu revi e achei muito foda, que é Amadeus, que é um filme teoricamente baseado na história do Mozart. Acho muito foda também, muito bonito. Mas sempre muda, mas esses por enquanto tá bom. E agora, pra finalizar, Beli, 2 livros fodas, mano, que tu acha que de alguma forma te agregaram bastante aí, mano, e que pode até servir como uma referência legal aí pros teus sons, mano, que formaram o Beli Remura aí, mano. Imagino que tu lê muita coisa do teu pai também, né? Sim, caralho, com certeza. Cara, eu vou indicar então um livro que foi me indicado pelo Murica, que foi talvez o último livro que eu tenha lido, que se chama Cartas a Jovens Poetas. Já li, mano. Absurdo. É muito bom, pô, é muito bom. Eu vou dizer esse livro que é para as pessoas pesquisarem sobre. É muito bom, Beli. Inclusive, eu li ele, pô, no início do ano passado, se eu não me engano. Aí, se eu não me engano, no início desse ano, eu vi o Murica postando nos stories lá. E eu, porra, da hora, mano. Agora, tu mencionando ele aí também, eu acho que, porra, muito foda essa conexão aí, mano. Então fica aí a indicação pra galera conhecer, mano. Acho um livro bem, bem foda mesmo. Então é isso, rapaziada. Ficamos por aqui, mano. Muita coisa foda aí, muita troca de ideia legal com o Beli. Acho que deu pra conhecer um pouco sobre o MC, sobre o rapper, né, mano? Sobre o MC, mano, MC. E também, assim, entender um pouco mais da visão dele, né, mano? Sobre a própria obra, sobre um pouco do jogo do rap também, né, mano? E, Beli, joga a palavra pra ti aí, mano. O que tu gostaria de falar aí, mano? Próximos projetos, como é que tá aí? O que tu sentiu aí após o lançamento de Deus e o Diabo 2, mano? Como é que tu tá se sentindo agora, mano? Disposição total, trabalhar, fazer arte, fazer um trabalho muito bonito. Tô pra lançar
lançar um EP com Frágil, tô para lançar um segundo disco de Noites em Azul Profundo, a sequência, caso ninguém saiba, mas vai ter uma trilogia disso. E, mano, é fazer arte, fazer ser bonito, cada vez melhorar mais e tentar trazer um lado diferente para as paradas e um outro ponto de vista. Continuar trabalhando, pô, sou movido à arte, sou movido a isso e não é dinheiro que me move, porque se fosse, meus amigos, eu tinha parado. Dinheiro tem pouco, mas vontade, muita. É muita, filho. Pega, o homem é uma máquina de trabalho. É música, é álbum, é projeto, é clipe, visual também, mano. Porra, muito foda, mano. Muito foda. Inclusive, ali no fundo tá a capa, mano, do álbum Vida, mano. Muito foda essa capa aí, muito linda, mano. Pintadinha à mão, hein? Não por mim, mas pintada pelo Veloz. Mas essa daqui, ó, essa aqui não dá pra ver, mas é Galas e Cerâmicas. E essa daqui é o EP Prantos de Joelhos contra o Rio. Então tá, rapaziada, é isso. O rei do autotune nato. Vai te atropelar de gol bola, rapaziada. Se liga aí. Não passa na minha Se frente. o Belê atravessa a rua.